Certa vez um repórter me perguntou: Você nunca se cansa de vencer? Olha, a resposta é não. Muito pelo contrário. É muito melhor do que perder, né? Cada título tem um sabor especial. E ganhar não é só que te dá mais energia para continuar. Quando você chega nessa mentalidade, quando você está totalmente focado na próxima vitória, é como se... Talvez essa analogia soe um pouco estranha, mas é como se você estivesse no meio do furacão. Seu senso de percepção é totalmente diferente daqueles do lado de fora. Mesmo que você esteja sendo sacudido de um lado para o outro, você entra na rotina e bloqueia o barulho, o vento, a chuva. E nesse momento você só precisa vencer e seguir. Vamos, ok? Ganhamos hoje, mas agora nos preparamos para o próximo jogo. O desafio é o seguinte: não tem tempo para reflexão nem para comemorar. Todos os jogadores falam isso, né? Parece clichê, mas é verdade. Você precisa ter esse comportamento para se manter na melhor forma. No meu caso, eu estou no olho do furacão há muito tempo. Faz 15 anos desde que cheguei à Europa. 15 anos. Acredito que conquistei o direito de fazer essa reflexão, sabe? Um exemplo do porquê é tão importante manter essa mentalidade aconteceu com o City nessa temporada. E uma conversa que acabei tendo com o elenco. Eu vou te contar exatamente o que aconteceu. Eu não sou um cara de grandes discursos, mas há alguns meses eu não tive outra escolha. Era 31 de dezembro, noite do ano novo. Estávamos na 8ª colocação da Premier League. Tínhamos acabado de treinar e o Guardiola não estava muito feliz. Para entender toda a história, precisamos voltar ao início, a temporada de 2020 e 2021. Cara, foi uma época muito complicada para todo mundo. O jeito com que tivemos que voltar a treinar, após 3 meses de inatividade, quase não tivemos pré-temporada direito. Nunca tinha acontecido aquilo nas nossas carreiras. Você não imagina a quantidade de testes de Covid-19 que eu fiz até hoje. O meu nariz já era grande, cara. Agora então... Foi muito difícil fisicamente, mas foi bastante pesado mentalmente também. Desde o começo da pandemia e da volta do futebol, tudo mudou na rotina dos jogadores. Tudo. Não podemos repetir pequenas coisas que fazíamos diariamente, como parte do trabalho, pequenos detalhes relacionados à comida, à recuperação, socialização. A realidade mudou completamente e a gente tem que se adaptar. Tem sido difícil e houve um impacto em todo o mundo. Mas eu acredito que o que permitiu ao Manchester City seguir em frente e conseguir resultados independente de qualquer coisa foi a nossa força mental coletiva. E é isso que nos colocou no topo e que nos fez campeões no passado. Ainda assim, perto da virada do ano, estávamos em 8º lugar e tivemos um último treino em 2020. Não foi um bom treinamento. O comportamento, a linguagem corporal, a dedicação de alguns jogadores... Era óbvio, você sabe, do treino que eu tô falando, certo? Muitos erros de passe, jogadores não voltando para marcar, sem correr, desinteressados. Nós não somos assim. Esse não é o time que foi campeão da Premier League 2 vezes seguidas e que quebrou o recorde de pontos. Então, depois daquele treino, o Pepe veio conversar comigo, como capitão e líder do elenco. Ele estava cego. Ele me disse que nem todo mundo estava se entregando 100%. E, nesse time, ou você dá 100% ou você fica no vestiário. Uma vez que você está no campo, não tem conversa. E ele estava certo. E deixou claro que a responsabilidade por manter esse padrão era minha. Eu era o capitão. Depois da saída do Davi Silva no início da temporada, eu fui eleito capitão e é uma honra gigante. Todos os jogadores e os staff votam. Não é só decisão do Guardiola. O papel de capitão na Inglaterra é bem diferente do que acontece em outros países, como o Brasil. Tenho ainda mais responsabilidades atualmente. Muitos detalhes relacionados à programação e disciplina, por exemplo. Você não tem ideia. Eu sou responsável pelas multas dentro do elenco. Como quando alguém usa o celular na fisioterapia, agora preciso ficar atento aos e-mails, cara. Mas é uma tarefa bacana. E uma satisfação fazer isso num clube como o Manchester City, onde o padrão é bem alto e todo mundo leva isso a sério. Após aquele treino, eu voltei para casa para comemorar a virada do ano, mas eu não conseguia tirar a conversa com o Guardiola da cabeça, sabe? Até na hora de assistir a queima de fogos do lado da minha família,
eu estava pensando no meu compromisso como capitão do Manchester City. Na manhã seguinte, às 7 horas do dia 1º de janeiro de 2021, eu mandei uma mensagem para o nosso gerente de futebol. Prepare uma reunião com os jogadores, precisamos conversar. Cheguei ao CT e falei para ele, avise o Pepe que o treino vai começar um pouco mais tarde hoje. Era uma emergência. Com todo mundo reunido, eu falei com o coração para eles. Falei como capitão, né? Eu disse a eles as palavras que o Pepe tinha me dito. Que algumas coisas são inaceitáveis. Disse que o que você faz no treino tem reflexo direto com o que você vai fazer no jogo. Eu fui muito honesto. Todo mundo sabia do que eu estava falando. Mas precisávamos ouvir outra vez. Precisávamos de um chacoalhão. E foi importante acontecer naquele dia. Embora eu tenha puxado a conversa, todos os outros jogadores também falaram. E concordamos que era preciso algo mais. A gente ainda tinha tempo de mudar o nosso rumo. O rumo da nossa campanha. Ou a gente podia apenas assistir passivamente o título que ia para outro time. No próximo jogo era contra o Chelsea, fora de casa, e eles estavam voando. Antes da partida pensei comigo mesmo, se esses caras não correrem eu tô lascado. Eu poderia perder toda a moral com o grupo, mas claro, vencemos, e jogando bem. Fomos pro intervalo com 3-0, corremos até demais. Desde então, graças a Deus, estamos em uma fase maravilhosa, quebrando recordes e mais recordes. Voltamos ao meio do furacão. O City levou o sarrafo da minha mentalidade vencedora, mas eu já tinha isso comigo antes de mudar para a Inglaterra. Eu nunca fui aquele jogador de técnica refinada, mas jamais fugi da batalha. Meus companheiros técnicos e torcedores sabem que podem contar comigo. Eu sempre vou dar o meu sangue, sempre. Eu já era assim desde a minha primeira transferência para a Europa, há muito tempo. Quando eu recebi a proposta do Shakhtar Donetsk, saí para o Brasil quando eu tinha apenas 20 anos. Na época eu não sabia nada sobre futebol europeu. Imagina sobre a Ucrânia. Eu não sabia te dizer qual era a moeda do país. Também não fazia ideia onde o país ficava no mapa. Para mim, a Europa era apenas um lugar imenso, distante e com vários países diferentes. Eu vivi uma boa fase no Atlético Paranaense, mas ainda era um garoto de Londrina com quase nenhuma experiência de vida. Deixa eu contar um episódio. Uma vez fomos disputar um jogo da Copa Libertadores na Colômbia e o clube pagou nossa diária de $30, dólares americanos. Isso foi um acontecimento. Meu amigo Alan Bahia e eu estávamos tão empolgados que decidimos escrever os nossos nomes na cama do hotel com as notas. Nunca tínhamos visto tanto dinheiro. Claro que para ele foi bem mais fácil, o nome dele é Alan. No meu caso eu tive que completar com uma nota de reais que eu tinha no bolso. Quando chegou a proposta do Shakhtar, eu encarei como uma grande oportunidade para me provar como jogador profissional. E claro, que também teve o lado financeiro. O Atlético usou o dinheiro da minha venda para reformar o centro de treinamento. E para mim tinha chegado a hora de eu poder escrever todos os nomes da minha família na cama. Ao final do meu primeiro mês na Ucrânia, eu ainda não tinha aberto uma conta no banco. E o clube pagava o bicho de jogos em dinheiro vivo. Era uma pilha enorme de dinheiro. Para um moleque que pensava que $30 era muita grana, aquilo, meu irmão, era uma loucura. Eu ainda estava me hospedando em um hotel e não sabia o que fazer com aquilo. Eu mostrei para minha esposa e ela enrolou uma toalha em volta, escondeu dentro da panela de pressão e ela falou: aqui ninguém vai achar, porque os ucranianos não sabem nem o que é uma panela de pressão. Com meus primeiros salários e luva eu comprei um apartamento para minha mãe em Curitiba. Em comparação aos meus companheiros, dá para dizer que eu era um pouco mais cuidadoso com o dinheiro. Bom, isso à parte, eu passei 8 anos maravilhosos na Ucrânia. Lá eu abri a minha mente para uma nova cultura e um outro estilo de vida. Demorou, mas eu aprendi a falar russo, ainda tenho contato com vários amigos. E o mais importante de tudo, meu filho nasceu na Ucrânia. Então uma parte de mim sempre vai ser ucraniana. Acredite quando eu disser que eu tenho um carinho especial pelo país e pelo povo ucraniano. Mas cara, eu tenho que te falar um negócio. Lá é muito frio. Na região onde eu cresci no Brasil, mesmo nos meses mais frios, raramente faz menos que 15 graus. Imagine o susto que eu levei no meu primeiro inverno em Donetsk. Eu nunca tinha visto neve antes. Vou sempre falar do mês de janeiro. Quando voltamos da folga do Natal,
foi um dos invernos mais gelados da Europa. Tô falando de menos 26, 27 graus de verdade, cara. Tudo que dava pra fazer era correr até o carro, dirigir pro centro de treinamento, treinar, voltar pro carro e ir pra casa. Era impossível passear pra qualquer lugar. Por mais difícil que fosse, você acaba se acostumando. Era um novo desafio e, pra ser sincero, eu tava gostando. O mesmo vale pro futebol. Era mais rápido, mais dinâmico, precisava correr mais do que eu corria no Brasil. Tive que me adaptar a isso também, mas eu consegui, com a ajuda dos meus companheiros e dos treinadores. Tanto como jogador, quanto no âmbito pessoal, eu aprecio as dificuldades em busca da recompensa. Eu gostei de mudar os meus hábitos antigos e mergulhar em algo totalmente novo, para realmente aprender e aproveitar. Você precisa sofrer um pouco, você acaba evoluindo, não só como profissional, mas como pessoa também. Quando alcanço o sucesso, nos momentos em que eu levanto os troféus, aquelas fases difíceis dão um sabor especial, sabe? O processo de adaptação, as lesões e até os treinamentos com a neve caindo na sua cara. Eu posso dizer que eu faria tudo de novo. Nesses 8 anos conquistamos muitos títulos na Ucrânia, mas a minha lembrança favorita, sem dúvida alguma, é o capítulo da Copa da UEFA de 2009. O clube e o presidente em particular haviam feito um alto investimento em jogadores brasileiros ao longo dos anos e tinham planos ambiciosos para tornar o Shakhtar um dos grandes nomes da Europa. Para alcançar isso, você precisa de títulos europeus. Nos 4 anos antes de finalmente ser campeões da Copa da UEFA, nós sofremos bastante no cenário internacional. Tivemos diversas eliminações dolorosas. Em 2007, a gente foi eliminado pelo Sevilla com um gol de goleiro, no último minuto. Sério, cara. Esse tipo de derrota te faz pensar em desistir. Mas nós seguimos na luta. Sabíamos que tínhamos qualidade e ambição. E no dia 20 de maio de 2009, contra o Werder Bremen, em Istambul, finalmente conseguimos, sabe? Aquele troféu foi um grande feito para o clube. Foi a realização de um sonho coletivo. Para nós brasileiros, 5 foram titulares na final. Foi a confirmação do projeto do clube e da aposta que eles fizeram na gente. Hoje, quando você fala do Shakhtar no Brasil, as pessoas sabem o que você está dizendo. Ajudamos a colocar o clube no mapa e isso é muito especial. Essa mentalidade de nunca desistir, jamais permitir que o padrão caia, esses fatores que me trouxeram ao City e ao patamar onde eu tô hoje. E por mais que a Premier League seja uma das ligas mais televisionadas ao redor do mundo, eu tenho que admitir que eu não acompanhava muito não antes de jogar pelo City. Eu era viciado na Champions League, mas não tinha tempo de acompanhar outras ligas nacionais. Apesar disso, eu aceitei a proposta porque era um novo desafio. Um projeto muito animador e eu queria muito dar aquele passo na minha carreira. Na Ucrânia, a gente tinha um time bom, que dominava os torneios locais, por isso não tinha muita pressão da torcida nem da imprensa. Nosso nível estava acima do padrão da liga. Basicamente eu estava navegando em águas tranquilas, enquanto na Premier League é sempre uma tempestade, meu amigo. Todos os times têm poder financeiro e a liga em si é muito frenética. Você pode jogar 3 jogos por semana, todos em uma intensidade absurda, e esperam que você entregue tudo em todas as partidas e vença todas elas. Eu disse todas, irmão. Um cara que teve enorme influência na minha carreira na Inglaterra, moldando minha mentalidade, é o Pepe. Estamos trabalhando junto há 6 anos e eu aprendi muito nesse período. Claramente ele é um dos melhores técnicos da história, um revolucionário. Ele é inteligente e detalhista, mas mais do que isso, ele é um professor brilhante. Às vezes você tem professores com muito conhecimento, só que eles não conseguem transmitir a informação. Bom, o Pepe ele tem essa capacidade de passar a mensagem que ele quiser, seja técnica, tática ou qualquer outra coisa. Todo mundo simplesmente entende o que ele está falando. O que não é nada fácil em outro idioma, é bom deixar isso bem claro. A porta da sala dele sempre está aberta e você tem a liberdade de conversar abertamente com ele sobre quase tudo. Para mim, porém, ele é genial porque ele exige 100% em todos os momentos. No campo, nas reuniões, em tudo. Ele me avisou que o padrão não estava muito bom naquela noite de dezembro e disse que dependia de mim, como capitão, ajustar da maneira que fosse ideal para a equipe. Alcançamos feitos incríveis nesse clube nos últimos anos, conquistas históricas, quebramos recordes, fizemos 198 pontos em 2 temporadas. Passaram a nos chamar de Centurions, né?
Nem mesmo o Liverpool fez isso no ano passado. Somos o resultado de tudo o que colocamos em prática nos últimos anos, dentro e fora de campo. Muitas pessoas me perguntam como foram aqueles anos sensacionais, entre 17 e 18 e 18 e 19 no City. Se realmente entendíamos tudo o que estávamos conquistando. Honestamente, eu acredito que vai demorar um pouco para perceber de fato o que aconteceu. Talvez aconteça só quando eu me aposentar e olhar para trás. Talvez demore mais 15 anos. Um dia, porém, eu vou sentar com meus filhos ou os meus netos e vou passar limpo tudo que eu conquistei nesse continente. Nesse dia, vou servir camarão, água de coco gelada, sentar na minha cadeira favorita e contar tudo para eles. Os invernos na Ucrânia, a panela de pressão, aquele treinamento, os títulos. Cara, esse é um momento sensacional. Mas eu não vou fazer isso agora. Pelo menos não por enquanto. Eu ainda tenho muito para conquistar.